Boa noite, está começando mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, você conosco de segunda a sexta, 10 da noite, com entrevistas, debates e informações importantes, com os temas ligados aqui ao dia a dia da Baixada Santista e do Brasil também. E lembrando sempre, nosso primeiro encontro do dia, 1h30 da tarde, o painel regional Debates com personalidades da região metropolitana e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo junto com você as demandas, as nossas carências, as nossas dificuldades e apontando aí as saídas para os nossos problemas e, claro, discutindo também os temas nacionais. Nessa edição, com muito prazer, a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário nacional e regional também. Eu estou com satisfação recebendo aqui Flávio Amari, empresário, vice-presidente para o interior e diretor regional do Secov em Sorocaba. Boa noite, prazer recebê-lo aqui, Flávio. Tudo bem? Boa noite, Edgar. Boa noite, Celso. É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater um pouco mais do mercado imobiliário, não só da Baixada, mas de todo esse interior e do nosso país todo. Verdade. Obrigado, Flávio Amari, por estar conosco e muita satisfação também recebendo aqui Celso Luiz Petrúcio, economista-chefe do Secov, que também participa com a gente nessa edição do painel. Tudo bem, Celso? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Edgar. Um prazer estar aqui na TV Santa Cecília, conversando com você, com o Flávio, e falando desse mercado imobiliário que é uma das molas que impulsiona o Brasil nos dias de hoje. Muito bem, 3017-9110 é o nosso telefone para você participar com a gente, enviar a sua pergunta, tirar as suas dúvidas, comentar a respeito dos temas que a gente coloca em destaque, coloca em debate aqui no painel regional desta noite. Bom, passar primeiro uma explicação rápida, o que é o Secov, o famoso sindicato da habitação. O pessoal aqui na Baixada Santista não tem assim muita familiaridade, né? O Secov é um sindicato patronal que representa as incorporadoras, os loteadores, as administradoras de condomínios, os condomínios na grande parte do estado de São Paulo. É um sindicato de âmbito estadual e que representa esse lado da construção, mas o lado comercial da construção também. É um sindicato que é o maior da América Latina, ele existe desde 1946 e nós temos 8 regionais hoje no estado de São Paulo. Nós temos a regional em Rio Preto, em Bauru, em Sorocaba, em Jundiaí, em Campinas, no Vale do Paraíba, aqui na Baixada Santista e também no Grande ABC, além da grande sede que nós temos na cidade de São Paulo. E é uma grande sede mesmo, já tive o prazer de conhecer, realmente é impressionante o Secov. Bom, e destacando aqui a nossa regional aqui da Baixada Santista, 2 diretores, o diretor regional, que é o Renato Monteiro, empresário da construção civil, e o Carlos Meschini, que é hoje uma das principais corretoras aqui na cidade, não é, Celso? E a importância que tem a cidade de Santos nesse mercado imobiliário regional, eu costumo dizer que Santos, apesar de ter uma geografia muito fechada, de ter uma possibilidade de expansão muito pequena, a cidade de Santos, a tendência é que ela se torne como se fosse, dentro da região metropolitana da Baixada Santista, como se ela se tornasse um bairro diferenciado dentro da Baixada Santista. Quer dizer, a pujança da economia e da cidade de Santos, agora com essa perspectiva do pré-sal e com tudo que vem acontecendo aqui no mercado imobiliário, no setor de serviços, o setor de infraestrutura agora, com a melhoria do Porto de Santos, com o túnel que vai sair daqui para o Guarujá, com o VLT, ou seja, nós temos diversas coisas acontecendo aqui na cidade que eu costumo dizer o seguinte: Santos, em relação à Baixada Santista, vai ser como um bairro nobre da cidade de São Paulo, ou seja, ele vai ser o objeto de desejo de todo mundo que mora e que vem visitar essa Baixada Santista. Então, aproveitando esse gancho, me parece que vocês não se impressionam com esse número grande, para muitos aqui na Baixada Santista, de muitos santistas, esse número grande de torres que sobem aí todos os anos aqui na cidade, ou não? Não, É natural. O mercado pede. Não é que é natural, é que a gente está acostumado. O Flávio depois pode falar um pouco da pujança do mercado do interior, mas eu como exemplo, sou acostumado com o mercado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia,
Na cidade de São Paulo, nós lançamos de 300 a 350 empreendimentos por ano. São de 30 a 35 mil unidades habitacionais por ano, né? A cidade de Santos, o número de unidades lançadas aqui gira em torno de 5.500, 6.000 unidades por ano, né? Com o mercado que vai se apropriar dessas unidades. Sim. Nós nos acostumamos nos últimos anos a ver, vamos dizer, uma urbanização desordenada, e foi assim que o Brasil, que as coisas acabaram acontecendo aqui no Brasil, mas agora parece que as prefeituras, a de Santos, a de São Paulo, preocupado com um adensamento mais inteligente, né? Essa tendência de verticalização, essa tendência de muitas torres, é uma tendência hoje que, vamos dizer, permeia pelo Brasil inteiro. Então ela acontece em Santos, ela acontece em São Paulo, ela acontece em outras cidades. O mercado imobiliário, para que os telespectadores da TV Santa Cecília tenham ideia, movimenta em torno de 80 bilhões de reais em lançamentos imobiliários por ano. Quer dizer, é um movimento muito grande, e esses 80 bilhões de reais, eles representam aí mais de centenas de milhares de imóveis que são disponibilizados ao ano para a população. Nós não podemos esquecer o seguinte, que nos últimos 20 anos o Brasil passou por um grande processo de urbanização. Quer dizer, nós temos cada vez menos gente vivendo no campo e cada vez mais gente vivendo dentro das cidades. E aí que o mercado imobiliário precisa encontrar formas de atender essa demanda. Você também não se surpreende, né, Flávio? Porque a gente está acostumado aqui a ouvir aí diversas pessoas que passam aqui pelos nossos programas e discutem esse tema. Como é que sobe tanta torre? Por que sobe tanta torre, tantos prédios? Tem comprador para tudo isso? Enfim. O que a gente vê aqui na Baixada, quando a gente chega, e eu cheguei hoje à tarde para o evento que a gente fez hoje do Secov, ainda tive a oportunidade de colocar um calção e fazer uma caminhada na praia, gostoso, o céu estava azul, estava bonito. O que a gente vê aqui é o que todas as cidades do mundo hoje estão debatendo, que é a facilidade de locomoção. Santos hoje é uma cidade compacta, pelo que a gente vê, até pelo território que é a cidade de Santos. E as pessoas aqui usam muito a bicicleta. A gente, quando vê na rua, talvez vocês santistas não percebam o volume, mas quando a gente chega aqui, a gente sente o uso da bicicleta, a gente assiste também a facilidade como as pessoas se locomovem andando a pé por aqui, e o mundo inteiro está discutindo isso. Os urbanistas do mundo estão discutindo formas de você evitar o uso do carro para se locomover, para você usar mais o caminhar e a bicicleta. E a gente vê isso acontecendo em Santos. E a cidade mais compacta, o mercado está buscando essa forma também de atingir, construindo mais edifícios e dentro de um limite. A gente fez um estudo, o Celso fez um estudo e apresentou hoje, da quantidade de domicílios que cresceu em Santos. Não foram tantos. Embora a aparência de grandes lançamentos, mas se a gente for computar, comparando o Brasil teve, se eu não me engano, 1,4 milhões de novos domicílios por ano nos últimos 10 anos. Foram 14 milhões nos últimos 10 anos de novos domicílios no Brasil. E Santos, se eu não me engano, foram 1.400 domicílios por ano. Então, comparativamente, ele não é assustador. Embora, e talvez até pela geografia da cidade, apareça que são muitos, mas proporcionalmente ao crescimento do país, principalmente para atender a classe média crescente e as pessoas que estão buscando sair das casas dos pais, ou que estão casando ou se separando, que estão buscando diminuir, na verdade, o déficit habitacional, a cidade de Santos até proporcionalmente foi um pouco menor do que as grandes cidades do país, das grandes capitais do Brasil. Um outro tema relevante que a gente ouve e acompanha muito as discussões, os debates já faz tempo aqui em Santos, é o seguinte, né? Esse número enorme de torres, o número grande de torres aí que vem sendo construído na cidade, impacta diretamente na mobilidade urbana? Isso é um raciocínio verdadeiro ou não? Olha, é uma coisa... Você gosta desse tema, né? É uma coisa interessante. Nós temos debatido isso aí muito no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, e hoje eu trouxe alguns números aqui da cidade de Santos que são significativos. Nós temos feito o seguinte, a população de Santos, ela não cresceu nos últimos 10 anos. O crescimento foi insignificante, ela cresceu 0,3%.
O número de domicílios, como o Flávio falou, nesses últimos 10 anos, ele cresceu 10%. E a frota de automóveis na cidade de Santos cresceu 61%. Isso significa o seguinte: a frota de automóveis está crescendo 500% a mais do que o número de novas residências. Isso vamos dizer, é um fato que está se repetindo em todas as cidades, em todos os estados do Brasil, e que normalmente, né, o mercado imobiliário, você está falando das torres, normalmente a impressão que se tem é o seguinte: o mercado imobiliário vem e começa a construir, né? Eu acredito, o bairro aqui, como é que chama, Edgar? Aqui nós estamos no Boqueirão. No Boqueirão, né? O Boqueirão, que tem bastante prédio, deve ter ruas, às vezes, por vezes, agora congestionada, e quando tentam passar essa culpa para o mercado imobiliário, ou esse fato para o mercado imobiliário, a gente vê que é completamente diferente. O modelo que o país desenvolveu, e a gente vê isso também na concessão de crédito, foi de incentivar a indústria automobilística, incentivar o crédito para o automóvel, né? Então, hoje nós temos famílias, às vezes, com pai e mãe e 2 filhos, que são capazes de, em casa, ter 3 ou até 4 carros, né? E enquanto nós do mercado imobiliário, a gente está procurando, né, suprir parte do leito carroçável, que já não existe mais para parar esses carros. Aí a gente está ali, está criando vagas de garagem. A questão da mobilidade, ela é uma questão, como o Flávio colocou. O Flávio falou o seguinte: olha, em todo o país do mundo, o grande sonho, o que se debate hoje, o que se discute, é andar a pé, é andar de bicicleta, é você ter um transporte público de qualidade. Eu acho que essa é a grande questão daqui para frente. Quer dizer, nos próximos 10 anos, o que nós vamos estar debatendo é o seguinte: como é que nós vamos facilitar a nossa ida de casa para o trabalho, como é que os nossos filhos vão sair de casa para ir para a escola, como é que isso vai ser facilitado. Eu acho que essa é a grande equação que nós vamos ter que resolver, e que é um problema também para a Prefeitura de Santos pensar, para os empresários de Santos pensar, como nós estamos fazendo em São Paulo e no restante do estado também. Muito bem. Temos que sair para o primeiro intervalo. Já já a gente volta com o painel regional, continuando essa conversa agradável aqui sobre o mercado imobiliário. Em instantes. Nós estamos voltando aqui com o painel regional. Este é o segundo bloco e a gente, com muito prazer, conversando com o empresário Flávio Amari, vice-presidente para o interior, né, e diretor regional do Secov na cidade de Sorocaba. E também com a gente, também o empresário Celso Petrúcio, Celso, que é o economista-chefe do Secov. O telefone está sempre aberto para você, 30 17 91 10. Você liga, participa com a gente, espaço sempre democrático aqui do nosso painel regional. Eu queria um balanço aqui de 2013, né? Nós estamos aí às portas do fim do ano, reta final, agora mais alguns dias aí só vai se falar de Natal, de virada de ano, enfim, das expectativas para 2014, né? Mercado imobiliário no estado de São Paulo, qual é a avaliação que o Secov faz agora já nessa reta final de 2013, Flávio? O interior de São Paulo, ele tem tido um crescimento muito forte nos últimos anos. A migração da cidade de São Paulo foi bastante crescente nas últimas décadas, principalmente pela descentralização das indústrias, dos centros universitários, a facilidade de locomoção pelas estradas e o avanço da tecnologia fez as pessoas saírem de São Paulo e buscarem oportunidades de moradia com segurança e qualidade de vida nas cidades num raio de 100 quilômetros de São Paulo. Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e a Baixada Santista. E as cidades que estão nesse quadrilátero, que hoje são 30 milhões de habitantes. Essas cidades tiveram um crescimento muito forte nesses últimos 10 anos, eu diria. E o que está acontecendo hoje, Edgar, Celso, é que essas pessoas que foram buscar essas cidades como Sorocaba, Campinas, Santos, estão tendo um pouco de dificuldade de consumir os imóveis nessas cidades, principalmente pelo aumento do custo da produção, que é decorrente do aumento do custo do terreno, lei de oferta e procura, e estão buscando alternativas nas cidades do entorno dessas cidades grandes do interior paulista.
Então, as cidades, por exemplo, de Taubaté e Caçapava... Muita gente que chama isso de expulsão. Aqui na região metropolitana, tem muita gente que chama isso de expulsão. A pessoa não consegue morar em Santos, está mudando aí para outra Eu não cidade, queria usar esse exemplo, termo, ou se a gente pode usar entre aspas, talvez. Mas as pessoas, em vez de investir em São José dos Campos, incorporadores estão buscando alternativas em Taubaté, em Caçapava. Em Campinas, estão buscando em Atibaia, Itatiba, Vinhedo. Em vez de Sorocaba, estão indo para Votorantim, Salto de Pirapora. Em vez de Santos, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe. Ou seja, é uma tendência ruim, na minha opinião. Hoje, na cidade de São Paulo, segundo o nosso presidente, que fez um estudo, ele diz que 1 milhão de viagens diárias acontecem entre a região metropolitana de São Paulo e São Paulo. Isso é um problema de mobilidade urbana. Então, esses municípios têm que buscar alternativas através de uma boa gestão e inteligente do plano diretor, para fazer com que as pessoas que trabalhem e estudem em Santos, ou em Campinas, ou em outras cidades grandes, possam ter acesso à moradia. Isso pode ser feito de forma a incentivar, fomentar construções, através da legislação, de construir para atender essa população que quer morar ali. E muitas vezes não conseguem morar ou não podem morar porque não conseguem pagar o preço. E o preço do terreno ele tem relação direta com o plano diretor, sim. Dá para buscar alternativas de fomentar a construção e diminuir o custo deste insumo, aumentando, por exemplo, o potencial de construção de um terreno específico. Então tem que buscar gestões públicas inteligentes para atender essa demanda que cada vez é maior. Muito bem. Agora, Edgar, eu posso fazer uma... Pode? Vou fazer uma analogia, uma brincadeira, é o seguinte. Aqui pode chamar de expulsão, né? Mas esse modelo de você ter o desenvolvimento imobiliário de uma cidade, né? E de você acabar tendo as pessoas morando no entorno dessa cidade, isso é vamos dizer, isso é típico vamos dizer, é contemporâneo isso. Quer dizer, em Nova York, você tem Manhattan, que é super caro, você tem a ilha, né? E você tem, por exemplo, New Jersey, do lado e está lá do lado e está todo mundo morando, né? Los Angeles, todo mundo acha bonito morar em Los Angeles. Embora New Jersey seja muito bem estruturado também. Sim, mas Los Angeles, a cidade vamos dizer, é espalhada e você tem gente morando a 30, 40, 50 quilômetros que se considera um morador de Los Angeles também. E isso aconteceu porque em certos lugares o preço fica muito caro. O Flávio falou de cidades do interior. Eu vou falar um pouco da capital. Capital nós temos o preço do metro quadrado, apesar de todo mundo achar que é um absurdo, né? O preço do metro quadrado na cidade de São Paulo hoje ele é R$ 8.200 o metro quadrado. Uma média, é isso? É o preço médio de imóveis novos, R$ 8.200. Ele dá $4.000 e ele é o 39º preço do mundo, ou seja, ele está muito longe de ser um preço caro. Agora, você não consegue na cidade de São Paulo... São Paulo é o quê? A terceira, quarta metrópole do mundo? Por aí. Né? Por aí. O Brasil tem a sexta, sétima economia do planeta. E São Paulo, né? Acaba havendo uma distorção, né? E São Paulo, né? Hoje eu falava lá no evento do Secov, eu falava que o PIB de Santos é maior do que o do estado de Piauí. O PIB de São Paulo é maior que mais de uma centena de países do mundo. Quer dizer, nós estamos falando de uma cidade que cresce, que tem uma riqueza e que é uma cidade, entre aspas, que vai ficando cara. Isso é uma coisa natural de se acontecer. O mercado imobiliário de São Paulo, no início dos anos 2000, 80% do mercado da região metropolitana era na cidade de São Paulo. No ano de 2010, 2011, 2012, esse número já era 50%, 55%. Por quê? Porque o preço das cidades do entorno, né, mesmo com a dificultação da mobilidade, que o Flávio já colocou, mas o preço da terra, o preço, comparativamente a São Paulo, acaba sendo um preço barato. Então hoje eu tenho, por exemplo, 5 cidades, Osasco, São Bernardo, Santo André, Guarulhos e a região de Barueri, onde eu tenho 25% dos lançamentos da região metropolitana de São Paulo. Né? Por quê? Porque quando eu vou olhar o preço médio lá, não é mais 8.200, o preço médio lá custa R$5.000. Né? Então, as pessoas não conseguem comprar um imóvel em São Paulo. Mas aí com o setor da construção civil,
indo nessa direção, a tendência não é que o metro quadrado também devagarinho vá... O Edgar, é o seguinte, a construção civil ela é cíclica, né? Então, da mesma forma que nós saímos lá no começo dos anos 2000, de 20% de participação das cidades do entorno de São Paulo, e chegamos a quase 50%, agora a gente já percebe que nós estamos num movimento, vamos dizer, num movimento inverso, né? A tendência de aumento de preço, ela existe. Aonde há progresso, aonde há riqueza, existe o aumento do preço do imóvel, né? E eu acho que é até interessante falar para vocês, né? Tem pessoa que às vezes nos indaga, nos procura e pergunta o seguinte: mas o preço já subiu muito, o preço vai começar a cair? A única possibilidade de cair o preço de imóvel novo, e eu vi isso a última vez faz muitos anos, foi nos anos 80, é se você tiver, vamos dizer... É a década perdida? É a década, ou décadas perdidas, né? Mas faz parte da década perdida, né? Se você disser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o terreno vai custar mais barato, ou a mão de obra vai estar mais barata, ou o material vai estar mais barato, o imóvel vai cair de preço. Existe essa possibilidade? Não. Então nós vamos ter movimentos aonde o preço vai subir mais e aonde o preço vai subir menos. Isso depende muito do equilíbrio da oferta da cidade. Agora, na minha opinião, nós estamos passando aqui em Santos por um ajuste de oferta, né? Nós estamos aí com algo em torno O mercado deu uma, vamos dizer assim, uma ajustada. É uma ajustada, né? É uma ajustada. Houve uma disparada de Nós preços, passamos por isso em 2011 em São Paulo. Meio que se acomodou, né? Vamos dizer isso, assim, né? E agora o preço dá uma equilibrada. O preço vai assim, abaixar? Não, o preço vai subir menos. É o que vai acontecer, principalmente agora, nesse ano 2013, 2014, aqui na Baixada Santista, o preço continuará subindo, mas subindo menos. A hora que essa demanda se equilibrar, né, a probabilidade é que o preço comece a subir mais, né? É esse o movimento que tem o mercado imobiliário. Vamos para o segundo intervalinho aqui no nosso painel regional. A gente volta em instantes com os 2 representantes do Secov. Já, já. Vamos de volta com o terceiro e último bloco do painel regional, que fala sobre o mercado imobiliário. Recebe com prazer aqui 2 representantes do Secov, não é? O Flávio Amari, vice-presidente do interior e diretor regional do Secov Sorocaba, e conta também com o Celso Petrucci, economista-chefe do Secov São Paulo. Bom, a gente fala de mercado imobiliário, fala de construção civil, e quando o mercado imobiliário está em crescimento, está avançando, a construção civil também, é sinal de que a economia vai bem, né? É uma expectativa para isso. 2013 a economia caminhou bem, a expectativa para 2014 está na mesma linha. Eu queria rapidamente ouvir os 2 aqui, começar com o Flávio, falando sobre o Brasil tem alguns tema. Sinais, e o economista-chefe do Secov pode até dar um pouco mais de expectativas para nós, mas a gente vê alguns sinais de economia com luz amarela. Aumento de juros, expectativa de aumento de inflação. Outra vez a taxa de juros, a Selic subiu, novamente temos a taxa de juros mais alta do planeta. O Secov recebe como essa decisão do Copom? É ruim taxa de juros para qualquer produtor, para qualquer pessoa que produz. O aumento da taxa de juros é ruim. Somado com, como eu disse, com o aumento da inflação, somado com gastos públicos elevados. Agora, tem algumas regiões do país, e nós estamos em uma delas, eu acredito, em que parece que está um pouco descolado até. A gente vê o crescimento econômico da Baixada Santista, e eu estava dizendo esses dados aí da Fundação SEAD, que a Baixada Santista representava do estado de São Paulo 3,1% do PIB em 2000, passou para 3,8% do PIB. A cidade de Santos hoje tem um PIB per capita de R$65 mil, que é muito grande. É o dobro do estado de São Paulo, da média, e eu não sei quantas vezes maior do que a média, o PIB per capita do Brasil. A cidade de Santos passou a ter um PIB de 47 bilhões de reais, a região metropolitana da Baixada Santista. E em 2000 tinha 13. Então cresceu quase 4 vezes o PIB da Baixada Santista em 10 anos. Então, eu acredito que sim, temos problemas econômicos no Brasil a serem resolvidos, principalmente de gastos públicos, mas
Em algumas regiões, e essa é uma delas com certeza, parece que esses problemas econômicos não estão atingindo a economia da cidade ou da região metropolitana. Isso também vale para a área da construção, para a área da incorporação, para a área da administração de condomínios, para a área das imobiliárias, que é o que o Secov representa. Você acha que vai avaliar um pouco essa questão aí da taxa de juros? Deixa eu colocar uma coisa. Um modelo de crescimento baixo, que é esse crescimento de 2 a 2,5% ao ano, com a inflação aí entre 5% e 6%, é um modelo que não, vamos dizer, ao final, que a gente nunca sabe quando é o final, não é um modelo vencedor, né? Nós temos uma lição de casa para ser feita, sabidamente essa lição de casa não será feita o ano que vem. O ano que vem é um ano, né, eu acho preocupante para o mercado, para nós do mercado imobiliário, né, as pessoas que a gente conversa, eu falo para as pessoas, pensem bem no ano que vem. O ano que vem nós temos um carnaval em março, uma Copa do Mundo em junho e uma eleição em outubro e provavelmente um segundo turno em novembro. Um calendário fechado. Ou já. seja, né, nós vamos ter um ano de 10 meses no máximo, né? Você acha que isso pode significar menos investimentos do que deveria acontecer? O que poderia acontecer? O que aconteceu no país foi o seguinte, nós pegamos o primeiro governo Lula, nós tivemos um crescimento que foi pautado pela economia internacional, o segundo governo dele seria uma oportunidade para poder mexer em algumas reformas e começar a se investir em infraestrutura, e isso ficou amarrado no segundo governo do Lula, né? A presidente Dilma pegou um país amarrado. Só agora, no terceiro ano de governo, que ela consegue fazer concessão de aeroportos, consegue fazer concessão de rodovias. Quer dizer, o país precisa investir em aeroportos, precisa investir em portos, precisa investir em ferrovias, precisa investir em rodovias, né? E isso parece que só vai começar a acontecer a partir de 2015, né? Outra coisa que o governo precisa fazer, ele precisa reduzir os gastos públicos, né? Nós estamos numa fase onde o governo deu muitas benécias para todos os setores, muitas isenções fiscais para todos os setores, e o ano de 2014 vai ser a hora de tirar isso da economia, né? E o governo vai ter que fazer a lição de casa. É preocupante o país crescer 2 a 2,5% e com uma inflação aí que deve girar em torno de 5,5%, 6%. Agora... Fica devendo, né? Não tem como. O Flávio colocou uma coisa que às vezes o nosso telespectador pode falar, pô, mas então o que está acontecendo com o mercado imobiliário? A necessidade de moradia que se tem e a percepção do comprador de imóvel. Nós temos alguns fatores no Brasil que eles são, vamos dizer, muito importantes. Nós estamos nos índices mais baixos de desemprego que o país já teve. Nós continuamos gerando emprego formal a mais de 1 milhão de empregos por ano. A renda média da população continua crescendo. Então aí eu falo que a economia não está indo bem, mas o mercado imobiliário lá em São Paulo crescendo 25% em lançamento, 30% em vendas, não é. É que, vamos dizer, o funcionamento do mercado imobiliário é diferente. Para nós o ideal seria que o país crescesse, que os investimentos fossem feitos e que desse condições para o mercado imobiliário crescer vagarosamente, né? É que nós trabalhamos de uma outra forma e nós atendemos ainda, pode parecer estranho para a maioria das pessoas que nos assistem, nós atendemos ainda a demanda para a primeira moradia das pessoas, né? Tem muita gente que olha os prédios e fala, nossa, está todo mundo comprando, investindo em imóveis. Não é verdade. Hoje o público comprador é um público novo, é um público que adquire a sua primeira moradia e você tem hoje, lógico, você já tem uma parcela da população que está podendo adquirir o seu segundo imóvel para colocar no seu patrimônio, para alugar esse imóvel no futuro. Mas o grande mercado imobiliário brasileiro, que esse ano faz mais de 1 milhão de financiamentos habitacionais, é o mercado da primeira moradia, né? E está descolado da economia, ele não vai colado na economia. Se fosse colado na economia, ele estava travado. E só para concluir, uma coisa que é interessante e que poucas pessoas percebem.
o nosso mercado, se a taxa de juros Selic tiver 25%, como estava em 2005, a taxa do financiamento habitacional ela é a mesma que se a taxa Selic a 7,25 como ela chegou a estar. Ou seja, esta é a grande vantagem que o mercado imobiliário tem e que o consumidor de imóvel tem. Ele tem uma taxa de juros tabelada no fundo de garantia e na caderneta de poupança que independe dessas oscilações da taxa Selic, né? Nós vamos continuar com financiamento abundante e com financiamento a longo prazo, independentemente desses aumentos da taxa Selic. Muito bem. Umas perguntas chegando aqui, como a do Paulo Rogério, da Cidade Náutica. Ele diz assim, está acompanhando o pessoal que cobrou o ISS como propina e gostaria de saber se algum dos convidados já deparou com alguma dessas situações. Isso é normal no Brasil? Pergunta ele. Está, evidentemente, se referindo ao escândalo lá da propina da cobrança de ISS dos fiscais da Prefeitura de São Paulo, que explodiu agora recentemente, não é, Flávio? Ele fez duas colocações. Em relação a essa colocação sua, Edgar, esse assunto ele é mais debatido mais pelo nosso presidente. Então, ele pode até, inclusive, mandar por e-mail para você. Nós encaminharemos a nossa presidência, assessoria de imprensa, que responderá certamente a ele. Ele também pergunta se nós já nos deparamos com isso. Eu, pessoalmente, nos meus negócios, eu atuo somente numa cidade como empresário, que é em Sorocaba. Sorocaba, né? E Sorocaba não tem essa característica. É uma cidade em que as empresas aprovam as pessoas, os empreendimentos. Não existe essa característica na área imobiliária na minha cidade. Então, como eu atuo muito localmente, como empresário, eu nunca enfrentei essa situação. Ótimo. Quer completar alguma coisa, Celso? Não. Tá certo. Uriel Vilas Boas, sempre conosco aqui, com tanta informação de interesse econômico, até onde essa entidade, o Secov, né, discute problemas como questões ambientais, mobilidade urbana, segurança pública, para ajudar a melhorar a qualidade de vida do morador. O Secov promove frequentemente, né, debates com lideranças importantes, né, e que discutem todos esses temas, né, Flávio? É uma das coisas que a gente mais faz. Discutir problemas ambientais ou questões ambientais, mobilidade urbana, segurança. Nós temos uma parceria em nível estadual com a Secretaria de Segurança Pública e a gente faz no estado inteiro diversas palestras, e na cidade de São Paulo também, para ensinar, com essa participação da Polícia Militar, para ensinar as pessoas de condomínios, principalmente, a evitar o problema dos arrastões. Treinamento mesmo para zeladores, para porteiros, para condôminos, para síndicos, questões ambientais. Nós temos parcerias e grupos de trabalho dentro da CETESB, Agência Ambiental. Nós temos uma vice-presidência de sustentabilidade que criou alguns indicadores disponíveis, inclusive, para download no nosso site, que faz com que o empreendedor que quiser construir ou implantar um empreendimento sustentável vai ter ali mais de 180 índices que ele pode buscar e até com investimentos proporcionais quando ele quer construir alguma coisa sustentável, algum empreendimento sustentável. Dizendo também, dentro da linha de mobilidade urbana, o nosso presidente, Cláudio Bernardes, é um dos maiores conhecedores dessa área. Nós participamos, acabei de voltar de um seminário em Chicago discutindo urbanismo, ligado à mobilidade urbana. E a gente repercute isso nas nossas regionais, na nossa sede, com palestras, discutindo. E é a grande preocupação hoje, não de Santos, ou não do teu ouvinte, ou da minha cidade, mas do mundo inteiro. O mundo hoje está discutindo mobilidade urbana. É verdade. Então, tempo encerrado, lamentavelmente. Quero agradecer muito as participações importantes aqui do Flávio Amari, vice-presidente do Secov para o interior, né, diretor regional da entidade lá em Sorocaba. Prazer recebê-lo. Até uma outra aqui com a gente, viu? Obrigado também ao nosso Celso Petrúcio. O Celso está sempre aqui, é um santista... Ainda não é morador, mas vai ser um dia aqui da cidade. Santista de coração, torcedor, tem bom gosto, graças a Deus, né? Economista-chefe do Secov, prazer também em tê-lo aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. O painel regional volta amanhã 10 da noite e 1h30 da tarde tem o painel debates. Obrigado, até amanhã. Tchau. Obrigado.